Bem, meus amigos, então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais um encontro aqui da Casa da Pesquisa Operacional. Na verdade, hoje eu juntei, né? Eu tenho o meu grupo de pesquisa lá do Instituto Militar de Engenharia, e aí eu aproveitei hoje e juntei com a live da Casa da Pesquisa Operacional. Já que o assunto, no meu entender, né, interessaria aí aos dois grupos, né? Mas segunda-feira, normalmente eu não faço live na Casa da Pesquisa Operacional, às segundas-feiras, porque é a reunião do nosso grupo de pesquisa lá do IME, né? Então, terça-feira eu dou aula na UF, à noite, e aí eu deixo para quarta, quinta e sexta os encontros da Casa da Pesquisa Operacional. Mas hoje, como eu julguei que era um método interessante para todo mundo conhecer, eu coloquei todo mundo no mesmo pacotão, né? E aí pedi o Adilson para falar. Adilson faz parte do grupo de pesquisa do IME, né, no nosso grupo. Então, ao invés de segregar, né, e é o que eu sempre falo, o conhecimento ele tem que expandir, né, ele não tem que restringir. Então, o Adilson já iria falar no nosso grupo, que ele faz parte, né, lá do IME. Então, ele já faz parte, ele já ia falar para o grupo. Eu falei, bem, já que ele vai falar para o grupo, por que eu não abro para todo mundo? Ele já vai falar mesmo, né? E aí todo mundo ganha. Então, a ideia foi essa, só para contextualizar a história, né? Então, o Adilson hoje vai mostrar uma aplicação clássica da pesquisa operacional, né? Eu sempre comento, mostro vários métodos para vocês, não só eu, mas, né, Davi já falou, professor Euclides já falou, Leandro já falou, Lohan já falou. Aqui é a casa de todo mundo, né? Quem quiser, vem, fala e a gente aprende junto. A ideia é essa, né? Então, mas eu achei interessante porque essa aplicação que o Adilson vai falar hoje é uma aplicação, é um vintage, né? É um clássico dos clássicos da PO, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa boa, muita coisa nova, mas é bom a gente conhecer também a base, né? Né? Ali o tradicional. Então, eu sempre trago métodos novos aqui para a gente debater, sempre trago novas aplicações, mas o que o Adilson vai falar não tem nada de novo, é a PO raiz, né? Mas é importante também, né? Nós, como pesquisadores de pesquisa operacional, nós precisamos conhecer isso que ele vai falar. Muitos já devem conhecer, alguns talvez não, mas é importante que nós conheçamos, né? Bem, enquanto o pessoal está chegando, eu vou passar aqui algumas informações iniciais sobre a Casa da Pesquisa Operacional, para quem não conhece. Esse é o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá vocês vão achar uma série de informações aí, relevantes sobre a nossa comunidade, né? Casa da Pesquisa Operacional não é um canal no YouTube, não é uma live, não é um curso, é uma comunidade, é um grupo de amigos que se reúne, né? Cada um a hora que quiser, dentro da sua disponibilidade, né? Eu que não posso fazer a hora que eu quiser, eu tenho que estar toda semana aqui para tocando bumbo, né? Porque senão o carro desanda, né? Mas a minha proposta é toda semana trazer temas novos, e aí quem quiser vai, né, vai se chegando e a gente vai debatendo e vai disseminando a pesquisa operacional, né? Bem, e aí, periodicamente, mês sim, mês não, uma vez no mês, eu organizo uma semana temática, né, uma semana onde nós temos atividades durante os 5 dias da semana, cada dia apresentando um método diferente. E eu procuro meio que cada dia ser um método de uma área da PO.
para diversificar mesmo, né? Para a gente desenvolver uma visão mais abrangente das aplicações da pesquisa operacional, né? Então, aí, no início de dezembro, tivemos a segunda semana da PO, aí o Miguel falou sobre o método Prometer 2, o Vitor Rosenberg falou sobre as aplicações da PO na área de saúde, o Éder Cassetari falou sobre PO e inteligência artificial, o Alexandre Castro falou sobre... Ele desenvolveu, né, um sistema de apoio à decisão usando os métodos de Borda, Condorcet e Copland, e aí, no final, eu e o Tiago fechamos a segunda semana da PO falando em problemas de programação linear. Depois nós tivemos a terceira semana da PO, foi logo depois do Carnaval, e aí o Igor, que é um pesquisador da UF, falou sobre análise notória de dados. Depois, o Antônio falou sobre o método ModTree, Lucas falou sobre o método Macbeth, depois o Baldini falou sobre inteligência artificial, conjuntos nebulosos e redes neurais, e aí depois eu fechei falando sobre as 6 etapas de Rockwell para a modelagem de um problema, né? E aí tivemos a quarta semana da PO, que quem abriu foi o professor Carlos, né, que é um dos maiores nomes da PO aí no Brasil, né? Tem um livro que é um best-seller, vendido há vários anos, Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão. Depois o Lohan falou sobre mineração de dados e pesquisa operacional. Reparem que eu gosto sempre de colocar, né, inteligência artificial e PO, mineração de dados e PO na área de saúde, justamente para destacar essa natureza interdisciplinar da PO. A PO ela não existe sozinha, ela não existe por si só, né? Ela fica ali, ela é transversal com outras áreas, né? Então, aí eu convidei o professor Rafael Moral, lá da Maynooth University, lá na Irlanda, para falar sobre a previsão de casos de Covid. Ele é biólogo, né? Ele é biólogo por formação, mas fez o mestrado e doutorado em PO e dá aula de PO lá na Irlanda, né? E até abriu aqui para a gente a possibilidade, quem quiser fazer um mestrado, um doutorado sanduíche lá na Irlanda, ele deixou o contato dele, que, né, a gente pode, quem tiver interessado, é só falar comigo, a gente tenta viabilizar isso, né? Então, é mais uma porta que a Casa da Pesquisa Operacional abriu, né? Depois foi o professor Benito, que falou sobre programação inteira, e aí eu fechei falando sobre teoria dos grafos. E a nossa última semana da PO, terminou há 2 semanas, foi a semana do Apocalipse Excel, né? Foi uma semana apocalíptica. Só que, ao invés de ser 4 cavaleiros do Apocalipse, eram 6, né? Quer dizer, é pior que o Apocalipse, né, cara? Ao invés de ser 4, são 6, né? Então, o professor Benito falou sobre otimização multiobjetivo, depois o Baldini falou sobre machine learning na gestão de riscos, depois o Aiosa falou sobre o método do ponto de equilíbrio. Deixa eu ver aqui, opa, tenho querendo entrar aqui. Depois o Trovato falou, se vocês, assim, quem frequenta, né, quem usa o LinkedIn, sabe que esses caras aí são verdadeiros papas do Excel, né? Benito, Trovato, esses caras são tudo malucos, né, cara? Os caras são tudo meio doido, né? Então, o Trovato falou sobre matrizes dinâmicas, depois o Éder Cassetari falou sobre o método da máxima verossimilhança. Você olha aquelas equações e fala, não dá para fazer isso no Excel, não dá. Isso aí só MATLAB, não dá para resolver no Excel. O cara vai lá e resolve, né? Inclusive, aí, tem uma tatuagem, né, mestre? É o Baldini, o Baldini tem o Excel tatuado, tatuado. Assim que eu conheci o Baldini, ele me falou, não, eu gosto tanto de Excel que eu mandei fazer uma tatuagem. Aí eu fiquei assim, né? Falei, caramba, cara, o cara é mais louco do que eu imaginava, né? Fez uma tatuagem do Excel, né? Aí eu comentei com outro meu aluno, né? Falei, rapaz, conheci um cara muito louco aí.
Pô, o Baldini tem uma tatuagem de Excel, cara. Tatuou o Excel no corpo. Aí meu aluno perguntou assim, pô, professor, onde que ele fez a tatuagem? Eu falei, não tive coragem de perguntar. Não tive, não tive coragem. Do céu. O cara é louco, pô. O cara é louco, pode ser em qualquer lugar, cara, né? Eu não tive coragem de perguntar, pô. Local incerto e não sabido, melhor não questionar. Aí depois descobri, é no bíceps, né? Ele tem uma foto. Deixa quieto. Deixa quieto. É no bíceps, né? Então, vamos torcer que só seja essa do bíceps. Né? Então, e aí, no final, o Fábio Gatti fechou com a lei de Newcomb-Benford na detecção de fraudes. Tudo com Excel. Por isso foi a semana do Apocalipse Excel. Além dessa semana da PO, eu faço uns eventos assim, esporádicos também. Né? Fizemos aquele workshop do método HP Top 62N, fizemos aquela semana primeiros passos com a pesquisa operacional. Né? Então, eu vou fazendo assim, uns eventos soltos, né? Vou chamando o pessoal, e aí, né? Quem quer vir, vem. E aí, depois de amanhã, eu vou fazer essa oficina de isomorfismo de grafos. Então, mas eu só vou abrir 30 vagas, né? Está quase acabando. Quem quiser, se inscreve, porque é muito prática, né? O pessoal tem que me mandar o material para eu poder... Durante a aula, o pessoal me manda as fotos do desenho que fez e tal, para eu montar aqui e depois a gente discutir nos gráficos. Então, se tiver 200 pessoas, não dá para fazer a oficina. Então, restringir um pouco o número de vagas. Então, será depois de amanhã, será na quarta-feira essa oficina. Tá? E aí, todos esses encontros que eu estou falando para vocês, as lives semanais, as oficinas, os workshops, né? A semana da PO, né? Todas as semanas da PO, tudo está lá no nosso canal no YouTube. Está tudo lá disponível, todas as aulas. Tudo aberto, tudo gratuito, é para disseminar a PO mesmo pelo Brasil. Né? Então, está tudo lá disponível, tem um curso completo de simulação discreta com Arena, tem um curso completo de cadeia de Markov, teoria das filas, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Dijkstra, algoritmo de Ford-Fulkerson, simulação de Monte Carlo, está tudo lá. Redes neurais, está tudo lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional. Tem centenas de vídeos lá. Você até se perde de tanto, né, de tanto material. E aí, mês sim, mês não, eu ofereço um curso. O último curso foi do método Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors. Foi um curso de 10 horas. Aí, mês sim, mês não, eu ofereço, né, nós tivemos aí esse curso de 10 horas em junho, aí em julho eu estou preparando outro curso, né, eu estou pensando em fazer algo mais voltado para a logística, né, aplicando os métodos na área de logística, e julho não estamos tendo, porque eu estou preparando o curso, em agosto eu devo abrir aí um novo curso, né, com aplicações da PO na área de logística. Estou pensando ainda, eu acho que eu vou caminhar para esse lado. Né? Então, esse aí foi o nosso primeiro curso de teoria dos grafos, foi muito, muito bacana. Já tivemos dois módulos de grafos, e agora eu já estou preparando um terceiro módulo de teoria dos grafos, que é um dos assuntos assim, eu sempre falo, né? Quando você começa a estudar PO, a PO tem várias áreas, mas algumas são indispensáveis para o pesquisador de PO, né? A primeira delas, para começar a conversa, é a estatística, né? Tanto é que muitos programas de pesquisa operacional no Brasil, a estatística é uma disciplina obrigatória, no mestrado ou no doutorado, em muitas faculdades, né? Então, a base da PO é a estatística.
Depois da estatística, a teoria dos grafos também é um assunto, é um dos pilares aí de sustentação da pesquisa operacional, né? Programação matemática também é uma área importante, né, que o Adilson vai falar hoje. Dentro da programação matemática está a programação linear e o apoio multicritério. São 4 áreas, 4 grandes áreas da PO, né? As outras você vai aprendendo, né? Cadeia de Markov, teoria das filas, meteorística, né? Mas, por exemplo, se você não souber a programação inteira, você nunca vai aprender meteorística, né? Se você não souber estatística, você nunca vai aprender simulação discreta, porque simulação discreta precisa de estatística, né? Então, quer dizer, uma coisa meio que vai puxando a outra. Então, essas 4 grandes áreas são indispensáveis, né? Só para a gente se situar, para quem ainda não conhece a PO, a maioria aqui já é tudo de casa, né? A maioria aqui já sabe o que eu estou falando, mas tem um ou outro que não sabe. Então, eu gosto de explicar. E aí, ao longo aí desse ano, já estamos aí praticamente completando um ano, nós estamos reunindo vários parceiros. Então, quem for membro aí da Casa da Pesquisa Operacional tem uma série de descontos aí com esses parceiros. Então, tem 30% de desconto no Grupo GEM, tem desconto lá no Simpósio de Engenharia de Produção. Então, os professores aqui, né, a maioria é professor universitário, precisa publicar. Então, temos lá o evento do professor Daniel Moura, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Ele é o coordenador do CIMEP, que é o 3º maior congresso de engenharia de produção do Brasil. Então, tem desconto lá também no CIMEP. Enfim, estamos formando aí uma ampla rede aí de parceiros da Casa da Pesquisa Operacional. Deixa eu ver aqui quem entra. Temos aí o nosso perfil lá no Instagram também. Uma vez por outra, eu marco um bate-papo lá no Instagram, quando é mais um bate-papo, né? Não tem assim, muito conteúdo formal, né? Mostrando as fórmulas e tal, eu faço lá no Instagram, né? Da última vez eu marquei com o Alex, falando sobre a aplicação do multicritério no setor securitário. Foi um caso real que ele aplicou lá na seguradora onde ele trabalha. Esse é o nosso grupo no Telegram. Então, toda a nossa comunicação ela se dá por meio desse grupo do Telegram, que eu vou mandar também o link para vocês. Quando o Adilson começar a falar, eu vou mandar esses links para vocês, tá? Para quem quiser entrar no grupo. Então, todo dia, né, no dia da live e tal, eu mando a descrição da live e o link do Zoom para quem quiser entrar, né? Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Mas esse é o nosso principal canal de comunicação. Então, na verdade, vejam bem, é como o professor Tiago sempre fala, né? A Casa da Pesquisa Operacional, a minha intenção, né, é gerar, né, formar um ecossistema em torno da pesquisa operacional, né? Então, nós temos os nossos cursos, temos as nossas lives semanais, temos os nossos eventos. Quem quiser, se o professor Euclides, professor, eu quero dar um curso de programação inteira com R, eu posso estudar? Pode. Vem, a gente marca, pode dar o curso à vontade. A casa é nossa, é para disseminar a pesquisa operacional mesmo, né? E todo mundo aprende junto. Então, a ideia é realmente gerar esse ecossistema em torno da pesquisa operacional, né? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo, pode perguntar, aí um fala com o outro, aí o Silena de São Paulo conversa com o outro lá da Amazônia, aí os dois pesquisam juntos, né? Aí tem o professor Rafael Moral, que é aluno de mestrado e doutorado para fazer lá na Irlanda, aí a gente manda. A ideia é justamente essa, né? E, principalmente, a minha ideia é permitir que qualquer pessoa tenha acesso à pesquisa operacional, porque hoje isso não é uma realidade, né? Não é uma realidade.
Quem quiser, o seu Zé ali da padaria, se quiser aplicar um método para ver qual é o melhor freezer, ele não consegue usar. A quem que ele vai recorrer? Né? Porque hoje a pesquisa operacional ela está presa onde? Ou na academia, ou você tem que fazer um mestrado ou doutorado em PO, ou nas grandes corporações. Né? Eu sei que a British Airways tem um laboratório de PO, a Disney tem um grupo de PO que só estuda a teoria das filas, né? A Petrobras tem um grupo de pesquisadores da área de PO, lá na Marinha nós temos, mas assim, o cara é ali gerente de um mercado, ele quer aplicar ali uma teoria das filas, ele não tem acesso a esse conhecimento, né? Esse conhecimento está preso na universidade. Então, a ideia é justamente permitir que esse conhecimento se dissemine. Ele está aí, disponível, de graça, para quem quiser, né? É só entrar, aprender, baixar a planilha e usar. Né? Então, esse é o nosso propósito. Bem, aí já caminhando aqui para o fim dessa pequena introdução, né? Eu gosto de sempre fazer uma introdução falando um pouco de PO, para que as pessoas entendam em que contexto que a live está inserida, né? Tá bom. Hoje o Adilson vai falar sobre o plano agregado de produção, a otimização do plano agregado de produção. O que isso tem a ver com pesquisa operacional? Vamos lá, vamos entender. Se você entender o que é PO, você vai entender que o que o Adilson está falando é PO. Né? Então, isso aqui é a questão. Então, olha, a pesquisa operacional, ela trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, aprendizado de máquina e ciência de dados. Reparem que a Sobrapo já colocou aí o Machine Learning, o Data Science, como áreas da PO. Né? E é aqui que está o pulo do gato da PO. Tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Então, a PO, uma marca muito forte da PO, qual é? É o pragmatismo. A PO ela é prática, né? Eu vou usar a matemática para tomar decisões, né, efetivas, para resolver problemas. Né? E essa figurinha é muito interessante, eu peguei no site da Sobrapo também, porque isso aqui realmente resume o que é a PO. Né? Ela trabalha com métodos científicos, né? São métodos que precisam ser apresentados em congressos, precisam ser publicados, né? Publicados em periódicos, para que esses métodos possam ser utilizados. Ela trabalha com a modelagem de sistemas, ela tem uma abordagem totalmente interdisciplinar, ou seja, eu posso aplicar a PO em qualquer setor da economia, em qualquer área do conhecimento. Eu sempre falo para vocês, né? Em dezembro do ano passado, eu participei de uma banca de doutorado, que a candidata era uma pedagoga, que criou um modelo matemático para avaliar as universidades federais. E ela era pedagoga. Tudo bem, não tem problema nenhum. Uma pedagoga fazendo doutorado em PO. Ótimo. Né? Quando eu estava fazendo mestrado em PO, na minha turma havia um médico cardiologista fazendo doutorado em PO. É isso mesmo, ok. Ele ia fazer uma simulação lá no hospital, lá do coração e tal, bacana, é isso mesmo. Né? Então, a PO, ela nasceu interdisciplinar. Né? E, normalmente, requer o uso de computadores, porque, como os modelos são muito sofisticados, né, os modelos analíticos, é praticamente impossível resolver com caneta e papel. Né? Eu orientei recentemente o Leonardo, foi até um problema pequeno, não foi um problema complexo, eram só 26 variáveis de decisão, com programação inteira, e o método simplex teve que rodar
1.400.000 vezes. Então, a gente coloca o simplex para rodar 2 vezes, o aluno já dá um salto de meio metro, né? 2 vezes, imagina 1.400.000 vezes. Então, realmente não tem jeito. A gente precisa usar ou o solver do Excel, ou R, ou Python, ou C. Aí fica a gosto do freguês, né? O Arena, mas o uso do computador é quase que mandatório aí para resolver os problemas de pesquisa operacional. E aí eu gosto sempre de mostrar algumas áreas da PO, né? Porque acaba que a gente fica com a nossa porta de entrada na PO é a programação linear. Então, acaba que as pessoas ficam achando que PO é só programação linear, e não é, né? Então, nós temos lá o apoio multicritério à decisão, é uma área da PO, teoria dos grafos é outra área da PO, e grande área, né? Teoria dos grafos, se você quiser, você fica a vida inteira só pesquisando grafo, a vida inteira, né? Simulação e eventos discretos é outra área da PO, tem o professor lá, José Arnaldo Barra Montevec, né? Lá de Itajubá, que praticamente dedicou a vida inteira à simulação a eventos discretos. Teoria das filas é outra área, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise votória de dados. E aí eu só coloquei algumas, nós temos muitas outras áreas, né? Eu não coloquei aí teoria dos jogos, não coloquei teoria das restrições, não coloquei lógica fuzzy, não coloquei metaheurística. Então, tem várias outras áreas que eu nem coloquei aí, né? E aí, como eu disse, né, eu sempre vou precisar, quase sempre, eu vou precisar da computação para poder processar esses modelos. E é justamente nisso que eu trabalho com os pesquisadores, né, que trabalham comigo lá no Instituto Militar de Engenharia. Né, o Lohan está aí, né? Nós trabalhamos justamente, o Miguel acabou de chegar, nós trabalhamos justamente no desenvolvimento de ferramentas computacionais que permitam a utilização de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim, desses modelos matemáticos. Né? E aí, o que o Adilson vai falar hoje, como eu disse, é uma aplicação clássica da pesquisa operacional, né? Está aqui na programação matemática, é um problema aqui de programação linear, né? É um problema da programação linear, um problema aí do plano agregado de produção, né? Até inteira, inclusive, também, né? E aí, fechando, né? Eu sempre gosto de mostrar esse slide, esse livro. Quem quiser, eu tenho esse livro. Eu comprei ele na Amazon, Methods of Operation Research. Praticamente é o primeiro livro de PO que se tem notícia, né? Não tem nenhum outro antes dele. Foi escrito em 1951, pelo Philip Morris, que é um dos pais da PO. Né? No início, aí, a PO teve, vamos dizer assim, 2 pais, né? 2 caras de grande destaque. O Philip Morris, nos Estados Unidos, e o Patrick Blackett, lá no Reino Unido. Né? E aí, no livro lá do Morris, olha o que ele diz. Ó, me parece que o trabalhador, né, quem for pesquisar, quem for trabalhar com pesquisa operacional, ó, não precisa, ó, does not need to be a specialist. Não precisa ser um especialista de um ramo particular da ciência. Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Então, esse é o nosso lema aqui na Casa da Pesquisa Operacional. A pesquisa operacional é para todo mundo. É para o biólogo, é para o pedagogo, é para o nutricionista. Esses dias nós recebemos aqui o professor Rafael Bastos, que é psicólogo, né? E falou lá, ele utilizou a teoria dos grafos para conectar os construtos Foi uma viagem, né, a live dele. Então, é isso, né?
A PO dá para usar na psicologia, dá para usar na pedagogia, dá para usar na educação, dá para usar na medicina, dá para usar na biologia, em qualquer área de conhecimento. Agora a gente está vendo a questão do vírus, né, do Covid-19, a curva lá, média móvel. Média móvel é o quê? PO, né? Então, quer dizer, a PO ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, né? Bem, então era isso. Eu já falei muito. Agora eu vou deixar aí a estrela da noite falar, que é o nosso amigo Adilson, né? E ele vai apresentar um pouco aí para a gente do plano agregado. Então, acho que deu agora para todo mundo se situar, né? O Adilson vai falar do plano agregado de produção, da otimização do plano agregado de produção, que está dentro, esse assunto está dentro, né, da programação matemática, lá da programação linear, que a gente aprende quando faz administração, engenharia de produção, enfim, né? Então, vamos lá. Então, mais uma vez, Adilson, muito obrigado pela sua presença, agradeço aí a sua disponibilidade, tá? O seu carinho aí que você montou a sua apresentação. E eu queria que você começasse falando um pouco de você, né? O que você faz, da sua experiência, fala lá da empresa Júnior, da universidade, divulga o trabalho da empresa, a empresa trabalha com consultoria também, né? Aproveita para divulgar o trabalho lá de vocês e depois vamos mandar brasa. Vamos lá. Mestre, muito obrigado. Pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer para mim imenso estar aqui hoje falando com tanta gente fera aqui, né? Mestre Marcos aí, mestre Euclides também presente, Miguel. Ainda é mais alegria para mim ainda também que hoje aqui tem alguns colegas lá da UF presentes, né? Da empresa Júnior também, que eu faço parte. Tem alguns colegas aí até que acho que vão gostar bastante da apresentação e vai cumprir aquele papel interdisciplinar que o comandante Marcos falou, né? Tem alguns colegas aí da engenharia civil, da engenharia elétrica, então vai ser bem legal para introduzir os colegas, né, na pesquisa operacional. Inclusive, já convido a vocês a virem aqui mais vezes na casa da pesquisa operacional, porque, como o professor Marcos falou, né, a gente tem vários assuntos interessantes. Temos Apocalipse do Excel, enfim, muitos assuntos aí que interessam a todos nós. Antes de começar, vou compartilhar a tela aqui. Pode ser, mestre? Já tá liberado aí para você. Tá liberado? Vou compartilhar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Está carregando. E como eu falei, a PO ela é interdisciplinar, né? Então, você pode ser da engenharia civil, da administração, da arquitetura, em qualquer lugar você pode aplicar os métodos da PO. Está carregando. Para mim está carregando ainda, não sei se para os demais já carregou. Carregando aí. Cá tá carregando também, mas... O negócio é pesado, professor. Pô, tá. Fraco, Olha não. o peso Eu da tenho palestra. vários, mas na verdade não tenho tanto. Agora foi, né? Foi. Alô? Opa, foi. Agora carregou. Só botar aí no Foi. modo apresentação. Foi. Eu vou passar o cor-roxo aqui para o Miguel, porque se eu cair, o Miguel segura para mim. Foi? Adilson caiu ou não? Acho que ele deu uma congelada, não deu, não? Rapaz, caiu. Eu acho que ele caiu. Entrou no túnel, mestre. Com a pressão. Voltou. Cara, A internet não aguentou a pressão. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá, voltou. olha aí. Beleza. Meu Saiu do computador aqui túnel. Meu computador está um pouco lento, eu acho que eu vou fechar a câmera para ficar mais rápido. Beleza. Não ficar tão pesado aqui. Show? Beleza. Vou compartilhar aqui de novo. A apresentação tá tão pesada que congelou geral, mano.
Pô, Tem que que ter mais isso. megabytes de internet para sustentar aí. Rapaz. Pesado. Fala, Ó, Cláudio, você tá por aí também? Fala, Gilson. Agora- Tô aqui, tô sempre na área, pô. Que honra, pô. Pô, que isso. Agora tá show, vai lá. Show. Pessoal, boa noite novamente. Falar um pouquinho hoje, como o professor Marcos já introduziu, sobre a otimização do plano agregado de produção, né? O famoso PAP aí, utilizando programação linear. Mas antes, vou me apresentar aqui. Eu me chamo Adilson Vilarinho Terra, sou estudante de engenharia de produção lá na UF, tenho 23 anos e eu sou membro da empresa Júnior Meta Consultoria, que é uma empresa de engenharia e gestão de negócios lá da UF, né? Então, a gente realiza projetos de consultoria dentro de 5 engenharias: produção, civil, mecânica, elétrica e telecomunicações. E eu também atualmente sou estagiário lá no Casnave, né, de modelagem matemática computacional. E eu trouxe para a gente hoje aqui o plano agregado de produção, que é uma aplicação clássica aí da pesquisa operacional, né, como o mestre Marcos comentou. E acho que vai ser bem bacana para os meus colegas, principalmente que lá da UF que estão aqui, poderem ser introduzidos, né, na pesquisa operacional, aqueles que ainda não conhecem muito bem. E eu acho que vai ser interessante essa mescla com os demais pesquisadores que estão aqui, que já estudam isso há anos e, assim, por mais que não seja nenhuma novidade, eu acho que vai ser um bate-papo aí bem rico para todos nós. Então, pessoal, fazer um panorama aqui bem geral sobre onde a gente está situado, onde está situado o planejamento agregado. O planejamento agregado está dentro do famoso PCP, né? Aí para a gente da engenharia de produção, que é o planejamento e controle da produção, que é uma área macro, assim, e está dividida em 3 níveis, basicamente, né? Em 3 níveis de planejamento. Eu tenho planejamento a longo prazo, ao médio prazo e ao curto prazo. Dentro do longo prazo, eu tenho o nível estratégico, em que a alta gerência toma decisões estratégicas, né? Pensando mais no longo prazo, em horizontes de 4 anos, 5 anos, 3 anos. No médio prazo, eu tenho o nível tático, aonde está situado o planejamento, o PAP, né? Que está mais associado a dimensionamento de lotes, programação da produção, programação das atividades. E no curto prazo, eu tenho o nível operacional, que envolve toda a programação da produção e sequenciamento, né, dela. Então, assim, essa daqui é também uma das motivações do trabalho, né, o PCP, porque esse trabalho aqui surgiu dentro da disciplina de PCP, e aí, conversando com o professor Marcos, a gente resolveu trazer esse tema aqui para dentro da casa da PO, para justamente cumprir com esse papel de difundir, né, a pesquisa operacional, a programação linear para cada vez mais pessoas. Então, já sabendo onde o PAP está situado, agora o que é o PAP? O PAP, ele nada mais é do que uma ferramenta para o dimensionamento dos recursos produtivos, né? Entende-se recursos produtivos como mão de obra aqui, equipamentos, materiais, né? A fim de garantir que esses estarão disponíveis em quantidades adequadas nos momentos adequados. É importante frisar isso daqui, quantidades adequadas, por quê? Porque eu tenho que adequar minha produção à demanda prevista, dentro daquele horizonte de planejamento, e no momento adequado, porque se eu não tiver aquela minha produção disponível no momento errado, eu posso estar aumentando em custos, né? Custo de estoque, por exemplo, e enfim, envolvem diversas outras coisas, como depreciação, custo de oportunidade, tudo mais. O PAP também, ele envolve a estruturação de um plano, né, que responda à previsão de demanda através da combinação da força de trabalho e os níveis de estoque. Em geral, esse planejamento ele varia de 3 meses a 12 meses, né, a 1 ano. Então, esse é o considerado médio prazo ali do PCP. E o que se espera do resultado do planejamento agregado? Como resultado do planejamento agregado,
a gente espera dimensionar e programar a produção para cada período, né, de tal forma que os custos da falta de capacidade e os custos de excesso de capacidade sejam minimizados. Mas o que seriam esses custos da falta de capacidade e os custos de excesso de capacidade? Os custos da falta de capacidade, eles giram em torno da minha diminuição, né, da minha mão de obra, ou seja, eu vou ter uma demanda elevada, mas eu não vou estar tendo mão de obra para poder suprir aquela demanda adequadamente. Então, eu vou gerar um aumento da carga de trabalho dos meus operários, né? Eu vou ter que usar horas extras que nem sempre vão estar disponíveis para ser usadas devido a acordos sindicais, legislação, enfim, ou às vezes até determinação da empresa mesmo. Então, hora extra também já é uma restrição que vai entrar nesse modelo. Então, horas extras nunca é legal de se estar usando, além de custarem mais caros. Custa mais caro, nem sempre vai estar disponível. Além do que, normalmente a produtividade dos operários não é a mesma em horas extras do que em horas normais, né? Em horas regulares. O operário já está cansado, enfim, não está motivado, ninguém quer trabalhar hora extra. Eu também tenho o risco da demanda não ser totalmente atendida, porque, como eu falei, minha demanda vai ser muito maior do que minha capacidade produtiva pode entregar. Então, eu posso estar tendo esse risco de não atender totalmente a demanda, e com isso eu vou perder receita e vou perder cliente, né? Isso pode ser até uma perda irreversível, porque meus concorrentes que vão estar mais bem estruturados podem tomar esses clientes para eles. Os custos de excesso de capacidade, eles giram em torno da ociosidade dos funcionários, porque minha demanda não vai estar tão alta assim, mas eu vou estar com a minha capacidade produtiva pronta para atender como se ela estivesse bem alta. Então, acaba que os funcionários ficam ociosos, eu tenho desperdício de recursos ali, tanto de recursos de mão de obra quanto de máquina, e eu também tenho um aumento dos custos relacionados a estoque, como eu comentei anteriormente, né? E aqui entram diversos custos, depreciação, enfim, custo de oportunidade, o capital que eu vou estar investindo para manter aquele estoque armazenal, poderia estar investindo em outras áreas. Então, assim, são vários aspectos que envolvem realmente o planejamento agregado e realmente é um desafio, assim, sabe, para a engenharia de produção, um dos maiores desafios, porque é até considerado um dos pulmões, né, da engenharia. O professor de PCP comentava muito isso, porque envolve diversos aspectos aqui, como eu citei, aspectos qualitativos, né, que a gente não tem tanto controle como engenheiro, como, por exemplo, a motivação dos operários, enfim. Aspectos quantitativos, que a gente vai abordar no modelo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Aspectos estratégicos também do planejamento, né, de eu saber quando contratar, quando demitir. Eu também estou inserido num ambiente de riscos e incertezas, uma vez que a demanda, eu não tenho como prever com exatidão qual vai ser essa demanda que eu vou ter nos próximos períodos, né? Então, assim, é uma tarefa complicada, complexa de fazer esse dimensionamento, que é o PAP, e a gente espera que com a PO e com a programação linear, a gente consiga fornecer insumos para que os gestores tomem uma decisão de maneira mais assertiva, né? E como que o PAP ele ajuda os gestores nessa tomada de decisão? Então, o planejamento agregado, ele fornece condições para a gerência quantificar melhor a capacidade do sistema produtivo. Isso daqui é muito, muito palpável, principalmente em pequenas empresas, né? Como o comandante comentou, o Zé da esquina ali que tem um mercado, às vezes ele não sabe qual a capacidade produtiva dele, ele não tem como mensurar isso com exatidão. E, assim, o PAP, ele é uma ferramenta que pode propiciar isso para ele, para aquele gestor, principalmente pequenas empresas. Enfim, ele pode verificar melhor se essa capacidade produtiva é capaz de atender novos contratos, novos pedidos. Então, ele pode se preparar melhor para atender essa demanda. As decisões deles vão estar mais apoiadas, né, de referentes a contratações, as demissões e a necessidade de horas extras ou subcontratações. Isso aqui é muito importante porque, como eu falei, envolve aspectos estratégicos. Então, se eu estou me planejando, se eu estou planejando minha produção, eu sei quando que eu vou ter que contratar, quando que eu vou ter que demitir.
e aí eu posso embasar minha decisão em aspectos quantitativos. Então, eu posso tomar a decisão de, não vou demitir meus funcionários porque isso vai desmotivar os que vão ficar. Mas eu posso pegar esses funcionários que eu já sei que vão estar ociosos e alocar eles em outra função da empresa, secundária, ou enfim, ou então treinar eles para que eles possam realizar outro serviço, outra operação. Então, assim, muito importante essas decisões, esse apoio do PAP, né, na tomada de decisões estratégicas. O gerente ele pode também acionar o departamento de RH com antecedência para novas contratações e demissões. Isso aqui é importante porque, assim, a gente fala em eficiência, né, no meio empresarial, só que os processos são lentos ainda, né? Então, o departamento de RH, se esse mês eu tive um pico de demanda, não estava preparado para isso, às vezes eu não vou conseguir contratar aquele funcionário ali a tempo e eu vou estar perdendo cliente, vou estar perdendo receita. Então, se eu me programar para fazer a contratação, eu posso até contratar operários mais qualificados, além de não perder vendas. Eu também posso solicitar antecipadamente os órgãos superiores recursos financeiros necessários. Então, assim, se eu estou programando uma expansão, estou programando um treinamento, alguma coisa para os meus operários, eu posso solicitar mais antecipadamente a esses órgãos superiores. Isso aqui também, trazendo para o contexto lá da empresa Júnior, que eu faço parte, eu acho muito legal de comentar o seguinte: como que esse modelo de programação linear pode ajudar a gente dentro de uma empresa júnior? Por exemplo, lá a gente não trabalha com contratação e demissão, a gente trabalha com processo seletivo. Então, assim, o que acontece? Se a gente tiver esse planejamento agregado aqui, utilizando isso para planejar quando que a gente deve abrir processo seletivo ou não, eu acho que seria uma forma muito mais assertiva da gente trazer pessoas para dentro da empresa, porque às vezes a gente acaba abrindo processo seletivo e às vezes a empresa acaba ficando assim muito inflada e fica muita gente ociosa, sem realizar projetos. Então, acho que isso aqui talvez até uma forma para a gente incrementar no nosso dia a dia lá como empresa júnior, e até a ideia desse trabalho aqui também. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, pode ficar à vontade, tá? Aí, beleza. Né? Como comentei, né, o problema do PAP é um grande problema assim, da engenharia de produção, né? Porque é bem complexo, é bem difícil você determinar quanto você tem que produzir de cada produto, em cada período, né? Tem vários aspectos para considerar, eu tenho incertezas associadas às operações, enfim, em manufaturas eu tenho tempo de setup das máquinas, se eu tiver numa indústria de bebidas, por exemplo, ou de alimentos, eu tenho que considerar a perecibilidade desses alimentos. Enfim, tudo isso vai influenciar na minha capacidade produtiva e realmente assim, é um problema complexo de ser resolvido, né? Se eu for considerar, por exemplo, linhas interdependentes, linhas de montagem interdependentes, esse problema também se torna um problema NP hard, né? Em que assim, não tem solução, ainda não tem, e assim, é bem complexo de ser resolvido. Ainda mais se for considerar, por exemplo, também aspectos estocásticos de demanda, sazonalidade, tudo mais. Fica bem complexo de resolver. Mas a gente tem a PO como uma ferramenta, né, para que a gente possa resolver esses problemas, como o mestre Marcos comentou, que é bem pragmática, para resolver problemas do dia a dia e da sociedade. Então, a gente tem a PO, que auxilia na busca pela melhoria do desempenho das empresas, né, mediante estratégias gerenciais de produção, e é bem comum o uso dessas técnicas na PO, da programação linear, por exemplo, da teoria dos grafos, enfim, a fim de viabilizar a otimização de recursos e a redução de custos. Então, a PO ela é uma ciência composta por inúmeras técnicas, como o mestre Marcos comentou, e modelos capazes de otimizar sistemas produtivos. Ou seja, produzir mais e melhor a partir de certa quantidade de insumos,
que também é um dos objetivos aqui do nosso planejamento agregado. Além de dimensionar exatamente o quanto produzir e quando, eu quero produzir com o menor custo possível. Então, justamente, consiste no modelo de otimização e que minha função objetiva vai ser uma função de minimização. Então, gente, a PO, realmente, ela se mostra como uma das áreas de conhecimento aí de grande relevância, não só da engenharia, mas como a gente viu, né? Pô, dentro da área de saúde também, da área bancária, enfim, de tecnologia, de todas as áreas, na verdade. E ela proporciona realmente um apoio à decisão mediante os algoritmos e os métodos científicos. Então, o que se espera com esse trabalho, afinal? Esse trabalho, gente, ele tem duas propostas. Tem a proposta didática e a proposta prática. A proposta didática aqui vai muito ao encontro também da missão, né, da pesquisa operacional como uma comunidade, que é fomentar e difundir a pesquisa operacional, né, espalhar mesmo para não só no meio acadêmico, mas para fora, enfim, trazendo para a empresa júnior também, que é a proposta prática. Servir também como recurso na aprendizagem de programação linear, que a gente nota também, né, dentro da engenharia mesmo de produção, muitos alunos desinteressados pela disciplina. Então, assim, um modelo mais prático que assim, simples, né, relativamente, que nem eu vou mostrar aqui daqui a pouco. É um recurso mesmo que busca estimular os estudantes a ingressarem mesmo no mundo da PO. E também é um modelo matemático apresentado de maneira simples e intuitiva, que nem vocês vão ver daqui a pouquinho. A proposta prática é auxiliar os gestores no momento da tomada de decisão, né, resolvendo problemas do mundo real, que é o problema do planejamento agregado. Principal objetivo, que é minimizar os custos e assim, proporcionar uma solução ótima. Então, como eu comentei, esse modelo aqui é um modelo mais simples, mais simplificado de planejamento agregado, né? Na literatura, a gente tem modelos mais complexos, como eu falei, não determinísticos, esse aqui é um modelo determinístico, que levam em conta as variáveis que deixam o modelo mais robusto, mas também mais complexo. Então, como esse trabalho aqui tem uma proposta também mais didática, esse modelo é um modelo mais simples e intuitivo, mas que pode ser usado também na prática para pequenas empresas. Eu vejo também que dentro da empresa júnior, como nossos clientes são muito pequenas empresas e até pessoas físicas, a gente pode usar esse modelo, essas técnicas de programação linear para resolver esses problemas. E até problemas internos da nossa empresa, como eu falei, de contratação, que seria no caso do processo seletivo. Então, vamos lá, finalmente, vamos botar a mão na massa para a gente conhecer o modelo aí. Nada melhor do que colocar a mão na massa e aplicar os conceitos do planejamento agregado e de programação linear na resolução de um case, que foi, como eu comentei com vocês, o case lá da disciplina de PCP. Então, gente, o estudo de caso é esse aqui, o probleminha é esse. Consiste numa empresa fabricante de peças automotivas que estava estudando diversos planos alternativos de PAP, de planejamento agregado, que poderiam ser adotados para a produção de peças do catálogo de amortecedores no primeiro semestre do próximo ano. Então, determine o dimensionamento e o custo mínimo da produção para o horizonte de planejamento determinado, dos próximos 6 meses. A demanda prevista para o período analisado, de acordo com o setor de vendas, está listada na tabela a seguir. Então, aqui, a gente já tem um enunciadozinho que ele dá para a gente a previsão de demanda, mas no mundo real, né, a gente teria que utilizar os métodos de previsão de demanda para calcular essa previsão. Aí, não vou entrar aqui a fundo, mas tem os métodos qualitativos, os métodos quantitativos, que a gente pode usar. Inclusive, lá na Meta, a gente tem esse serviço também de previsão de demanda. Enfim. E aí, vamos continuar aqui resolvendo o case. Para resolver esse case, eu estruturei um passo a passozinho aqui, uma metodologia básica para que
principalmente para quem está começando a entender como que é o processo de modelagem, de resolução de um problema de programação linear, que consiste basicamente no levantamento dos dados relacionados ao PAP, né, relacionados a tanto a produção quanto relacionados a custo. A segunda etapa constitui na criação, né, no desenvolvimento do modelo matemático do problema através de programação linear. E na etapa 3, eu tenho a análise da solução obtida pelo solver, né? Eu vou resolver esse problema que vai ser resolvido pelo solver do Excel. E também, no final, a gente vai comparar com outros 2 cenários de planejamento aí agregado, para realmente confirmar que a solução obtida pelo solver foi a ótima. E aí, no setor operacional, na conversa com o setor operacional, a gente levantou os seguintes dados. Gente, isso aqui é um case, né? Um exercício fictício, então os números que estão aqui não são reais, né? Enfim, o número de operários dessa fábrica seriam 10. Deixa eu só fazer uma parte, né? Perfeito. Assim, esse exemplo que o Adilson está dando é um exemplo meramente didático, né? Claro que o que ele quer mostrar é o conceito, é a ideia, né? É claro que cada empresa, ao fazer o seu plano agregado, terá que customizá-lo às suas restrições, né? Então, tem uma Exatamente. empresa que tem uma restrição de energia, vai ter que criar mais uma restrição lá para quilowatt-hora. Tem uma empresa que não tem o espaço, só pode ter até 10 máquinas, não tem onde colocar mais de 10 máquinas. Vai ter que se criar uma restrição para isso, né? Tem outra que tem uma restrição de mão de obra. Os funcionários só podem trabalhar, eles estão sujeitos a altas temperaturas, então só pode trabalhar até 2 horas. Então, né, cada lugar, cada ambiente, né, vai ter as suas próprias restrições, né? Ele só está trazendo aqui um caso didático para a gente perceber como é que a gente pode modelar isso. Isso, perfeito, mestre. As restrições, na verdade, vão variar de acordo com cada caso, né? Eu posso ter uma empresa de consultoria, por exemplo. Gosto sempre de trazer para o contexto que eu estou inserido, né? De consultoria, como é a gente. Uma empresa de serviços, a gente presta serviços. Então, poxa, com relação a horas extras, talvez não seja tão interessante para a gente aplicar numa empresa de serviços a restrição de horas extras. Porque, de horas extras não, perdão, de subcontratação. Não vale a pena eu terceirizar minha prestação de serviços, porque justamente é o core business da empresa, prestação de serviços. Então, assim, já para, por exemplo, serviços em manufaturas, talvez seja interessante eu terceirizar minha produção, dependendo da minha flutuação de demanda. Mas já para prestação de serviços não vale tanto a pena. Enfim, ainda mais num contexto de empresa júnior, que é um contexto em que o objetivo é desenvolver os membros. Então, assim, não vale a pena a gente terceirizar essa prestação de serviços. Então, realmente, as restrições elas vão se aplicar a cada caso e a cada empresa. Aqui, por exemplo, continuando. A gente tem os seguintes dados aqui levantados. Tenho 10 operários na fábrica, 40 unidades produzidas por eles por mês, tenho 160 horas trabalhadas por cada operário regularmente. Eu tenho uma capacidade máxima regular, então, de 400 unidades, visto que eu tenho 10 operários, cada um produzindo 40 amortecedores por mês. Eu tenho uma capacidade de estoque máxima de 350 unidades, e aí, como o comandante falou, isso vai variar de acordo de empresa para empresa. Eu tenho limite mensal máximo de horas extras, aqui estabelecido no exercício, no case, de 20% da carga horária normal, e o limite máximo de subcontratação é de 10% das horas normais, mais as horas extras. Isso aqui é bem comum de se ter, né, porque tem legislação sobre isso e tudo mais. E o nível de estoque no começo do planejamento era de 150 amortecedores no período zero, no mês zero, vamos dizer assim. Aí,
Agora, passando para o setor de pagamentos, eu levantei dados de custo, que são os seguintes: remuneração mensal do operário de R$ 600, obviamente isso aqui são valores fictícios, custo das horas extras de R$ 5,50 por hora, custo das horas subcontratadas de R$ 7,00, custo de manter o estoque R$ 5,00 por unidade e o custo de contratar um operário de 600 e o de demitir 800. Com esses dados, eu posso partir para a modelagem matemática, que o primeiro passo é realmente definir as variáveis de decisão do meu modelo. Então, assim, para eu determinar o que eu quero de resposta, eu tenho que definir minhas variáveis de decisão, que são elas aqui. IT, que é o estoque final, em unidades, no período T, né? Como esse daqui é um planejamento que vai variar de 6 meses, do primeiro semestre, meu T vai variar de 1 a 6. O RT é minha produção em horas regulares, em horas normais, no período T. O HET é minha produção em horas extras. O ST é minha produção com a mão de obra subcontratada. E o COT é o acréscimo que eu vou ter na produção com a contratação de operários. E o DOT é a diminuição na minha produção com a demissão de operários. Então, ao final do meu método simplex lá, ao final da resolução do solver, eu espero ter essas informações aqui como resposta. E aí, a formulação matemática vai ser o seguinte, né? Com base nessas variáveis que eu expus anteriormente, a otimizar os custos do planejamento agregado, onde aqui o Rzinho T é o custo unitário de produção em horas regulares no período T, o HEzinho T é o custo de horas extras, custo de produzir em horas extras, o S minúsculo T, custo de produzir em horas subcontratadas, o IT, o custo de estoque, COT, o custo de demitir, o custo de contratar, e o DOT, o custo de demitir. Então, essa função objetiva aqui está sujeita a essas 8 restrições aqui, em que essas 3 primeiras aqui são equações de balanceamento, né, do modelo, em que a primeira me diz o seguinte, é a equação de balanceamento do estoque, em que o estoque no período atual é igual ao estoque no período imediatamente anterior, mais a minha produção naquele período, menos a minha previsão de demanda, a minha demanda. A minha produção é igual à minha produção em horas regulares, somadas da produção com horas extras e com a produção em horas subcontratadas. E a minha produção regular no período T, ela nada mais é do que a produção regular no período anterior, somado com minha produção contratada e diminuído do meu cancelamento de produção com a demissão. E aqui eu tenho as restrições relativas à capacidade mesmo da fábrica e relativas às legislações de horas extras e horas subcontratadas. Então, a minha primeira aqui é com relação ao estoque, né? Meu estoque no período T, ele tem que ser menor ou igual ao meu estoque máximo da fábrica. Minha produção com horas regulares. Minha produção com horas regulares, ela tem que ser menor ou igual à minha produção, minha capacidade máxima de produção em horas regulares. E a produção em horas extras e subcontratadas também, segue a mesma lógica lá, daquele limite que eu mostrei na tabelinha anterior. E essas últimas aqui são as restrições de não negatividade. Visto que é impossível que eu tenha produção negativa, né? Então, não tem como eu produzir uma quantidade negativa de unidades de amortecedores. Então, assim, esse aqui é um modelinho matemático, bem intuitivo mesmo, bem simples, para que realmente todo mundo consiga entender aí essa modelagem matemática. Agora, dando continuidade aqui, eu preciso fazer algumas continhas
para que os parâmetros lá da função objetivo de custo possam ficar corretos, porque eu vou relacionar aqui, nesse exemplo, os parâmetros de custos relacionados à produtividade. Então, eu vou saber, de acordo com a produtividade de um operário, o custo para se produzir. Então, se eu tenho que um operário produz 40 unidades, ele trabalha 160 horas no mês, ele produz 0,25 unidades por hora. Ou seja, ele demora 4 horas para produzir um amortecedor. Então, fazendo essa continha aqui, do custo da hora regular, né, que é a remuneração dele, dividido pelo quanto ele trabalha, eu tenho 3,75, mas, na verdade, o que vai entrar no meu parâmetro, no meu modelo lá, vai ser o quanto custa para ele produzir uma unidade. Então, assim, como ele leva 4 horas para produzir uma unidade em horas regulares, esse valor do custo da hora regular por unidade produzida, por amortecedor produzido, é de R$15. Já o custo da hora extra por unidade produzida é de 22, o custo da hora subcontratada por unidade é 28, e o custo de aumentar a produção é o quanto custa contratar um operário dividido pelo quanto que esse operário vai me acrescentar na minha produção. Então, esse custa de R$15, e para demissão a mesma lógica. O custo de demitir dividido pelo quanto que eu vou estar perdendo de produção e demitindo aquele operário. Então, isso vai ter um custo para mim de R$20 por unidade que eu vou perder. E aí, aqui só colocando esses valores numa tabelinha para ficar organizado, né? Então, dessa forma aqui, todas as informações de custo estão agora relacionadas com a produtividade de um operário e tem a ligação direta com o número de unidades produzidas por eles. Então, eu tenho aqui todos os meus parâmetros de custos relacionados à produtividade unitária de amortecedores. Então, dessa forma, fica muito mais fácil para eu estruturar minha função objetivo, que vai ser descrita dessa forma aqui. A minimização dos custos para os 6 meses de planejamento agregado, né? Cada linha dessa corresponde a um mês. E, no final das contas, eu vou querer saber quanto que eu vou ter que produzir em horas regulares no mês 1, quanto que eu vou ter que produzir em horas extras no mês 1, em horas subcontratadas, quanto que eu vou ter que estocar, quanto que eu vou ter que contratar, quanto que eu vou ter que demitir. Isso para os 6 meses do planejamento. Então, essa é a minha função objetivo. Aqui estão as equações de balanceamento, que eu comentei. A equação de balanceamento do estoque, considerando aqui no mês 1 a minha produção inicial, né, no mês imediatamente anterior ao início do planejamento, que era de 150, somados com a produção regular dentro do mês 1, somados com a produção em horas extras no mês 1 e com a produção em horas subcontratadas no mês 1, menos a previsão de demanda, que é o quanto vai estar saindo do meu estoque, né, que é o quanto eu vou estar vendendo. E eu não vou repetir cada uma, porque a lógica é a mesma, né? A única diferença é que aqui eu considero os 150, que é a produção no mês 0, o estoque no mês 0, e nas demais eu já vou considerando a do mês imediatamente anterior, que seria o período T-1. Para a equação de balanceamento da produção, eu tenho o seguinte: a minha produção com horas regulares, mais o quanto eu contratei, menos o quanto eu demiti. Então, no mês 1, aqui, eu começo com a produção já dos 10 funcionários que eu não contratei nem demiti ninguém. Então, minha produção regular no mês 1 é 400. E para os meses seguintes, é a mesma lógica do balanceamento do estoque. A produção regular vai ser igual à produção regular no mês imediatamente anterior, mas o quanto eu contratei, subtraído do quanto eu diminuí. Isso aqui para os 6 meses do planejamento. Bem tranquilo. Agora as outras restrições estavam faltando, que são as restrições de capacidade máxima de estocagem, né, em que o estoque em cada mês não pode ser superior à minha capacidade máxima de estocagem. Então, se eu tenho um armazém que me permite estocar 350 amortecedores, eu não posso
em um determinado mês, estocar 400. Isso aqui é bem intuitivo também. Minha capacidade máxima de produção também não pode exceder a minha capacidade máxima, né? Que é de 400. A minha capacidade de produção em horas extras também não pode exceder a minha capacidade máxima de produção em horas extras, que é o seguinte: eu tenho uma limitação de horas extras lá, que eu comentei que era 20% das horas normais. Então, de acordo com a produtividade, levando em conta a produtividade do operário, que produz 4 peças por hora, leva 4 horas para produzir uma unidade de amortecedor, no meu máximo de horas extras permitidos, eu só vou ter um acréscimo de 8 unidades. Então, além de ser caro, aqui não está se mostrando, não está valendo a pena nesse exemplo. E a capacidade máxima de produção subcontratada também, levando em conta a restrição da limitação de horas subcontratadas lá, que é 10% da hora regular somada da hora extra, eu vou ter um acréscimo máximo de 4 unidades aqui na minha produção. E as restrições de não negatividade, que são das minhas variáveis de decisão, tem que ser maiores ou igual a zero. Aqui eu acabei colocando menor ou igual, errei aqui, perdão. E para todo o meu período de planejamento, né, que é do T variando de 1 a 6. Aí, jogando todos esses dados lá no Solver do Excel, a gente tem a seguinte solução ótima gerada. Repare aqui que a minha produção regular, ela não se manteve constante, né? Eu comecei com 400 e fui com 400 até o mês de março. E aí, em abril, repara que minha produção regular caiu. Por quê? Porque eu tive diminuição aqui com demissão. Então, eu demiti aqui. Então, cancelei minha produção em 50 unidades. E aí, minha produção regular passou a ser 350. E o meu estoque, meu nível mensal de estoque, começou com 150, né? Que eu já acumulei do mês anterior, do mês 0, que seria dezembro aqui. E repara que em junho, que é o final do meu planejamento, eu cheguei com estoque zerado. Então, é legal porque o meu custo total foi 39.250. Além de minimizar os custos, né, do planejamento, eu também minimizo o meu estoque. Eu vou estar gerando realmente solução ótima e desagradável para mim. E aí, realmente, aqui se confirmou de que horas extras e horas subcontratadas não vale a pena eu produzir em horas extras nem em horas subcontratadas, e eu também não vou contratar ninguém. Não vou precisar contratar nenhum funcionário para aumentar minha produção, o que é muito bom. E aí, só para fechar aqui, eu fiz uma comparação com outros 2 cenários, né, que também são objetos de estudo do planejamento agregado, nessa parte mais conceitual, que são as estratégias seguidoras e a estratégia niveladora, né? E aqui dentro da estratégia seguidora, o que seria isso, né? Seria eu variar minha mão de obra para atender exatamente a demanda prevista no período. Então, seria um cenário em que eu não trabalho com produção de estoque, eu não trabalho com estocagem, na verdade, e eu vou ter que variar minha mão de obra para atender exatamente a demanda. Então, é um cenário assim, mais extremo e que realmente vai ter um custo bem maior. Teve um custo de 53.710. E na estratégia niveladora, que é um plano mais estável de produção, em que eu já trabalho com uso de estocagem, né, de estocagem de produtos, e horas subcontratadas e horas extras para atender a demanda, eu tenho um plano mais barato, de 42 mil. Justamente porque eu não preciso estar contratando e demitindo toda hora. Eu tenho estoque para poder me salvar ali em determinados momentos. Mas, nesse caso aqui, se a gente perceber, ficou bem parecido, bem próximo com a solução ótima, né, que foi 39.250, na estratégia niveladora foi 42 mil. A diferença é que aqui eu não vou estar terminando no final do planejamento com o meu estoque zerado. E, além disso, também eu não vou estar demitindo ninguém.
Então, realmente, a solução ótima, ela é muito mais viável, por mais que os valores estejam próximos, né? Mas lembrando, isso daqui também são valores fictícios. E aqui, só trazendo o quadro final, né, com as variáveis de decisão em cada estratégia. Na estratégia seguidora, eu tive minha produção regular aumentando aqui, justamente porque eu não tenho estoque, então eu tenho que aumentar minha produção regular contratando mais pessoal. Então, aqui em março contratei, em abril eu demiti alguns para poder me ajustar, porque eu não posso ter estoque. Então, eu simplesmente contrato e demito de acordo com a minha demanda. Isso teve um custo para mim de 53.710. Já na estratégia niveladora, como comentei, que é onde a gente trabalha com estoque, eu tive minha produção regular mantida aqui, só fui ajustando aqui meu estoque para poder atender a demanda. Na verdade, que também, na estratégia niveladora, eu não contrato mais pessoal, mas eu usei as horas extras aqui. Então, além do custo, como eu comentei no final do planejamento, do estoque que vai sobrar aqui, eu tenho o custo de horas extras que eu não tenho na solução ótima. E, enfim, perdão, pode falar. Gilson, Leandro. só fazer uma observação, no teu caso aí. Trabalhar com estoque nunca vai ser melhor do que trabalhar com estoque zero. Né? Que aí a programação que você está fazendo, e é a certa, ela está trabalhando os custos diretos, né? Não os custos indiretos. Uma vez que eu elimino meu estoque, eu vou eliminar custo que não vai entrar no nosso plano, eu vou eliminar o custo de estoque, custo de mão de obra no estoque, o custo de energia elétrica, então eu vou eliminar diversos custos quando eliminar meu estoque, que eu tenho, de repente, nesse resultado, o custo de planejamento mais alto que eu vejo de cara, que você está me mostrando, eu não estou refletindo o que eu estou eliminando de custo indireto, né? Que não é o custo direto da produção. Que você trabalhar com estoque nunca vai ser uma opção melhor do que você trabalhar sem estoque, entendeu? Só que eu só estou fazendo um comentário para contribuir, Perfeito. Porque quando a gente usa a programação linear, né, no caso que você está usando, eu estou trabalhando direto, estou trabalhando aí no caso desse modelo com os custos diretos da produção, e a gente não está trabalhando com os custos indiretos. Né? Então, só dando essa observação. Eu acho que o que você está falando é uma verdade parcial. Concordo contigo, né? O ideal é a gente não ter estoque, né, trabalhado just in time, mas depende da criticidade da operação, né? Então, por exemplo, se você tem uma usina nuclear, não pode faltar lá a pastilha de urânio, o reator, né? Não, sim, com certeza. Depende da especificidade do seu produto, né? Do que você está trabalhando. A gente que, mas por exemplo, sempre tenta manter o estoque nível mínimo. Trabalha na marinha. Tu tem que ter, né? O navio vai para o mar, tu tem que ter as peças lá de spare, né? Você né? Você não pode deixar quebrar para pedir a peça. Tem que ir com uma válvula magnetron a mais, tem que ir com, né? Enfim. Então, depende muito o ideal realmente é não ter estoque nenhum, mas depende muito da operação da empresa, né? Quando a gente aborda, justamente. Vilarinho, quando a gente aborda o zero estoque, o zero defeito, tanto na filosofia do WCM quanto do Lean, é um zero conceitual. Ele não é um zero numérico, entendeu? É o mínimo que você tem para manter a sua estrutura dentro de um padrão de segurança, entendeu? Sim. Qual é a minha preocupação nesse caso aí? Dependendo do que a gente está programando, a gente pode estar trabalhando com estoque intermediário, né? E às vezes estoque intermediário nunca é a melhor solução. Mas depende muito também da especificidade do produto que você também está trabalhando. Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, comandante. Vai variar muito da empresa em que a gente vai estar fazendo o planejamento. Até porque tem empresas que não faz nem sentido trabalhar com estoque, como é o caso de empresa de serviço, por exemplo, prestação de serviço. Enfim, tem o caso, como o comandante falou, na Marinha, tem que ter um estoque mínimo, um estoque crítico. Mas eu entendi, Leandro, assim, o que você falou. Aqui, no caso, eu considerei justamente só o custo direto de manter o estoque. Os custos indiretos do estoque realmente não considerei. E se a gente for pensar nisso, tem vários, né, que a gente pode relacionar. Enfim, a gente pode viajar, por exemplo, o custo que eu estaria usando para manter o estoque
quanto eu vou estar perdendo se, por exemplo, eu tivesse mantido esse dinheiro numa aplicação financeira que vai me render juros. Então, além do custo, tem o custo do valor do dinheiro no tempo. Então, enfim, tem vários custos relacionados ao estoque mesmo, mas aqui eu só considerei os custos diretos, que seriam de manter o estoque. Mas show. E aqui eu só trouxe um gráfico bem simplesinho para mostrar de maneira mais visual mesmo de que como a programação linear realmente ela é importante e traz para a gente uma solução ótima. Mesmo num modelo que seja mais... não seja tão robusto, né? Um modelo mais simplificado, a gente consegue ver que se eu tivesse, por exemplo, adotando uma estratégia seguidora, eu estaria perdendo dinheiro, a empresa estaria perdendo dinheiro, e acho que isso é de grande valor, principalmente para pequenas empresas, né? Não tem capacidade de investimento tão alta, então qualquer custo que eles puderem reduzir e puderem economizar com uma solução ótima é bem relevante para essas pessoas. Enfim, aí as considerações finais sobre esse trabalho são que, realmente, como comentei, a programação linear e o solver proporcionam uma melhoria no modelo do plano agregado, juntamente com a redução dos custos, né? Baseado numa proposta didática, como foi esse trabalho aqui, ele pode ser utilizado como recurso na aprendizagem de programação linear, por ser um modelo mais intuitivo, e também, posteriormente, ele pode ser levado à introdução de outros modelos de otimização presentes na PO. Dentro do planejamento agregado mesmo, na literatura, tem modelos mais complexos, que levam em conta os outros tipos de variáveis e outros tipos de restrições. E para fins práticos, eu não considerei alguns aspectos qualitativos aqui nesse modelo, né? Que aí é bem até complicado de se considerar, né? Porque o modelo ele nunca vai representar fielmente a realidade. Então, assim, não tem como eu considerar aqui o tempo que o operário perdeu para ir ao banheiro, por exemplo, ou então eu não tenho como considerar o aspecto subjetivo relacionado na decisão de demitir ou não o funcionário. Então, assim, tem a perda de produtividade que isso vai gerar. Isso, com certeza, se eu demitindo vários funcionários, vai gerar uma desmotivação nos que vão ficar. Isso pode ter influência na minha capacidade produtiva. Enfim, são vários aspectos aqui mais qualitativos que não são levados em conta. E para estudos futuros, é possível, né, buscar realmente o emprego de um modelo não determinístico, né, considerando componentes aleatórias associadas à previsão de demanda, né, em que aqui a gente considera a previsão de demanda, né, é que um retrato da demanda passada, mas a gente sabe que isso não necessariamente vai se concretizar, né? De repente pode ter algum evento que mude abruptamente a minha previsão de demanda e, enfim, aqui nesse caso, nesse trabalho, eu não considerei essas componentes aleatórias, nem da previsão de demanda, nem do tempo, por exemplo, em que se fosse considerados, daria um maior realismo ao modelo, claramente. Mas se trataria de um modelo mais complexo também e não seria tão didático. E para estudos futuros também, eu acho legal incorporar a curva de aprendizagem, né, dos operários, porque a gente está considerando aqui a produtividade deles constante, desde o primeiro mês ao último mês do planejamento. Porque a gente sabe que, na verdade, não vai acontecer, porque conforme for passando o tempo, eles vão pegando prática, vão pegando habilidade naquelas operações, e a tendência é que a produtividade deles cresça. Então, aumentando minha capacidade produtiva, e com isso vai ser cada vez menos necessários a contratação de horas extras e a contratação de outros funcionários. Então, são as sugestões aí que eu vi que podem ser aplicadas para incorporar ainda mais esse modelinho de programação linear. Gilson, posso falar? Claro. Então, esse modelo, ele é o básico, né, para a gente começar, né, como você falou, desenvolver outros modelos mais complexos. Mas uma coisa interessante desse modelo básico que você está mostrando, se a gente pegar como o comandante sempre fala, a gente pegar o João da esquina, esse modelo que você apresentou já seria um modelo perfeito para você aplicar numa padaria, por exemplo. Uma padaria, o padeiro da esquina, ele não sabe o preço do que ele não sabe quanto que ele custa para fazer o pão dele,
não sabe, sempre sobra pão, ele estraga no final o pão, ele não sabe a demanda dele. Esse é o modelo perfeito, já do jeito que você apresentou, eu já consigo colocar numa padaria e economizar para o cara. É claro que quando você vai para uma indústria, você vai, né? Pô, tem complexidade na produção, tem temperatura, tem N coisas que tu insere, só que esse é o padrão que a gente vai destrinchando. Agora, se a gente quer fazer uma consultoria, se a gente chegar em qualquer padaria aqui da nossa esquina e aplicar isso aqui para o velho guarda, e ele concordar, né? A gente conseguir convencer ele, né? Que a consultoria, o pior da consultoria é você convencer o cara que ele precisa daquilo. Você convencer ele, vai conseguir gerar para o cara economia de custo. De cara, ele vai ganhar 30% de... Vai ganhar 30% a mais. Vai deixar de perder, né? Vai reduzir o desperdício dele em 30%. Pão que não vai estragar, funcionário que não vai ficar ocioso. De cara. De partida. Vai ficar feliz da vida. De partida, ele reduz em 30% as perdas dele. Né? Sim. Então, e é o que eu sempre falo, a gente começa simples, né? Começa com modelo simples. Olha, e eu te digo que até empresas grandes, tá? Muitas empresas Eu ia falar grandes, isso agora. Eu ia falar isso agora. Leandro frisou que é elementar, mas tem grandes empresas que nem o elementar faz. E não faz a menor ideia do que seja isso, otimização do plano agregado de produção. Né? Arrisco a dizer que se você pegar aí uma Havaiana, uma empresa, grandes empresas nacionais, você pegar, arrisco a dizer que elas não fazem a menor ideia. Não precisa arriscar, não, eu tenho certeza. Eu conheço gente que trabalha em empresa de chinelo, não vou falar qual, mas está nesse métier, e eu estava até conversando com ele sobre isso, né? Que não faz isso. Né? E aí ela trabalha empurrado, e acha que trabalhar empurrado é o correto. Enfim, você não tocou isso, eu estava conversando sobre isso com essa pessoa que trabalha. Eu não vou citar, né, como está gravado, eu não vou citar o nome da empresa, né? Então, mas trabalha dessa forma. Um modelo extremamente simples, conhecido desde 1947. Olha só, mais de 70 anos, que você faz no solver do Excel. Você faz uma planilhazinha em 10 minutos no Excel. Né? Impressionante como isso não é utilizado. Mas isso é o que eu sempre falo, é a visão míope que nós temos, né? Não sei se em outros países, mas aqui no Brasil nós temos, que quem é da academia acha que a aplicação é uma coisa menos nobre. Isso aí não trouxe contribuição nenhuma para a pesquisa operacional, é só uma aplicação. E quem é do mercado fala assim, não, isso aí é só teoria, na prática é diferente. Né? Aí fica cada um no seu canto, né? O cara lá da empresa, da multinacional, não, há 30 anos eu já faço isso assim, dá certo. Há 30 anos faz errado, faz mal feito. Né? Isso não aplica para que serve, né, comandante? Se você não aplica, para que serve? Há 30 anos eu faço assim, faz mal feito, faz errado, mas, né, e quer continuar fazendo. Então, eu acho que é essa... Opa, fala. Comandante, dando sequência aí no exemplo, né, e reforçando, eu recentemente vou desenvolver uma consultoria juntamente com o Sebrae integrado ao Senac. E é bem isso. O problema é que as empresas, principalmente os pequenos, né, eles têm uma grande dificuldade, porque, vou citar o exemplo, eu dei consultoria no supermercado e o setor de açougue dele, né, trazia um resultado, vamos supor, trazendo para os dados reais, o cidadão pegava ali 4 cabeças de gado por semana e, na verdade, ele desperdiçava uma no atendimento ao cliente, porque ele não tinha uma mão de obra qualificada. Então, à medida que o freguês chegava, ia fazendo a limpeza da carne, ia sobrando o retalho. Para se ter base, quando nós chegamos para a consultoria, tinha retalho de filé mignon, para fazer linguiça. Olha só. Tamanho foi o desperdício. Então, o problema do desperdício muitas vezes, principalmente em empresas de médio e grande porte, ele é mascarado, até por outros setores, porque envolve um custo de tudo e vai no bolo, certo? E essa ideia
esse exemplo que você deu, Adilson, foi muito, muito fiável, viu? Bem interessante, certo? Simples e de fácil adequação. E na prática a coisa muda demais. Mas é o que eu costumo dizer aqui nas nossas reuniões: 90% dos problemas que você pegar nas organizações são modelos simples. Dificilmente vai ser um modelo altamente recursivo, que você tem que saber o que é não sei o quê, aplicar bootstrap. Dificilmente isso vai acontecer. É um métodozinho borda, estourando um HP, é um planinho agregado desse, programação linear, aplica ali um 5S. 90% dos problemas das organizações você resolve com técnicas extremamente simples. Faz ali um diagrama de Chicago. Deixa o celular, menino. Chega ali aqui, rápido. É ele. Vai. Aqui é o Wagner. Então, 90% dos problemas têm soluções extremamente simples. Né? Não é nada do outro mundo. Mas é o que, acho que foi o Davi que falou, né? O início da cura está em você aceitar que está doente, né? Você precisa de ajuda. Se você acha que já faz tudo da melhor maneira possível, vai continuar fazendo da maneira errada, vai continuar tendo desperdício. Né? E o mais interessante, professor, que depois que fizemos a consultoria, né, chamamos o proprietário da empresa, o gerente, né, o pessoal de compras, e eles tinham, né, falado, vamos começar a comprar carne embalada, né, porque é mais interessante. Um exemplo, se fosse nos dias de hoje, uma carne R$40, ele vendia 45. Ele falava que era para atrair o cliente. Aí nós calculamos tudo, comprovamos, olha, está errado, você está pagando essa carne, você não está dando retorno nenhum. Está pagando para vender. Então, é isso. Mas a gente não percebe porque vem no bolo. Na hora que eu apresentei os resultados para o dono da empresa, e o outro colega do Sebrae, o cara falou, meu Deus, mas eu estou tomando esse prejuízo. Então, estava há muito tempo trabalhando. R$40, né? Você tem a luz. Passou muito. A luz do mercado, você tem um homem-hora do cara que serve a carne, você tem direito trabalhista, você tem. Tudo isso vai no preço da carne. Né? E tem o Luciano falou um negócio interessante sobre a guerra setorial dentro da indústria também. Né? Sim. O cara quer resolver o gargalo do processo dele e não está nem aí do processo do outro setor. Só que você não olha como um todo. Até esse caso que eu estava falando da empresa de chinelo, que eu não vou citar qual, a pessoa que estava conversando comigo falou, não, a gente está empurrando a produção e empurra para o outro. Ou seja, que antes de ficar esperando, ou seja, empurra a produção para outro setor e dane-se o outro setor. Só que não é assim, no todo, isso vai dar um gargalo e vai dar um custo maior. Né? E o que é difícil hoje você trabalhar numa organização, a pessoa vê que você tem que olhar o processo como um todo, não o processo setorizado. E esse é o maior difícil que a gente consegue hoje, né? Até o Davi estava falando isso comigo hoje de manhã. Você tem que ver o sistema, né? Não adianta você só uma partezinha do problema, você tem que ver o sistema. Né? Você vai empurrar lá e vai sistêmica, né, mestre? Você vai empurrar a sandália, vai chegar uma hora que o teu comprador não vai ter mais condição, ele não está vendendo, ele não vai mais comprar suas sandálias. Aí você vai gerar custo de estoque para estocar a sandália. Exatamente. É simples assim. Você empurra, tu não vende, daqui a pouco vai ter um gargalo para estocar a sandália. É isso aí. Verdade. Entendeu? É isso aí. E o mais legal nesse ramo do setor de açougue aí, porque a carne, cada dia que passa, tem um custo que é interessante. Ela vai perdendo peso por gravidade, que ela fica pendurada. Ela vai desidratando. E a gente tinha que considerar, tinha que considerar isso no cálculo do custo. É mesmo? Mas perde. Ela vai desidratando e tu vai perdendo. Ela vai desidratando. É muito simples isso, é simples. Qualquer supermercado, frigorífico, açougue, chega, a carne está pendurada. Se olhar, ela começa embaixo, tem aquelas goteiras de sangue. Então, aquilo lá, ela vai perdendo líquido, né? Por gravidade. E o cara perdia demais. Eu nunca pensei nisso, cara. Não, então isso é armazenamento incorreto, então.
Isso que a gente vê não é para ser feito. Também. Achei problemas de câmara fria. Morria sem saber. Mapa de câmara fria, não tinha nada disso. Né? Não tinha nada dessa questão. E a porta da câmara fria do cidadão parecia porta de circo. Era um entra e sai de gente, então você não tinha aquele nível da estabilização da temperatura. E onde isso aí impactava a carne, não tinha, ia caindo, ia perdendo. O cara perdeu um monte de dinheiro, mas agora a gente conseguiu acertar, estabilizou, resolveu o problema. Caramba! É o que eu falo, eu faço essas reuniões aqui com vocês, eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. É bacana, é uma troca de experiência. Cada um traz um fato novo. Legal. Legal. Mestre, posso fazer uma pergunta para o Adilson? Eu sou um usuário de pesquisa operacional, não tão a fundo quanto vocês, mas eu não sou um Zé da esquina, mas eu sou um Zé de uma fundição que usa Simplex há 30 anos, mas eu não tenho tanta profundidade quanto vocês. Eu vou precisar do Adilson só um pouquinho. O Dilma, já está convidado para fazer uma live, já está convidado. Eu vou falar sobre aço duplex, aí eu vou falar com a turma para mostrar como é que a gente funde 1 tonelada de duplex com simplex. Mas isso aí depois eu vou precisar do Adilson para me dar uma mão, que ele foi muito bem, Já vamos marcar aqui. Prazer. Vamos embora. Primeira vez que eu estou aqui, prazer, gente. Mas fala aí, tu não tinha uma dúvida? Fala aí, Dilma. Não tinha uma dúvida? Fala aí. Parabéns, Adilson. Parabéns pela apresentação. Você foi muito bem. A gente usa esse sistema, mestre. Eu trabalho numa empresa que fornece autopeças. Só um minuto. Pode vir aqui dar um beijo. Meu filho chegou, só vou pedir para ele dar um beijo na minha careca. É coisa rápida, gente. Tá tranquilo. Aí, já foi. A gente usa esses métodos que você colocou, a gente usa essa pesquisa do Z mínimo, a gente usa como se fosse, é uma analogia, pelo amor de Deus, não vou falar que eu estou louco, apesar do horário. A gente usa como se fosse um orçamento base zero, mestre. E, Adilson, a gente usa ele como base zero, e o que o senhor falou realmente faz sentido, porque a gente entrega para a montadora, e as quantidades da montadora, ela nunca, por exemplo, você coloca 400 e 300 e 200, o seu exemplo está perfeito, mas quando a gente vai entregar, o que era para ser 200 no mês, ele acaba sendo 450. E se você não tem um estoque mínimo regulador, realmente você não consegue atender. Você pode contratar mais, e aquele tempo que passou, você não consegue mais buscar. Então, essa é uma das ineficiências, inclusive, da montadora. É a regra do jogo. Então, o senhor tem razão, seja um navio, seja um submarino, seja uma montadora. Então, o estoque regulador mínimo, a gente usa ele, você tem razão para fazer esse controle, e a gente usa aquele mínimo da PO como um orçamento base zero. Se o mundo fosse ideal, daria 39, mas ele está muito mais próximo do 42 do que do 39. Você tem razão. A única coisa que eu precisar tirar uma dúvida só, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho na apresentação, desculpa a minha chucrice, pessoal, mas eu também não sou tão bom quanto vocês. Só assim, vai ficar janeiro embaixo de janeiro, né? A gente faz mês a mês, a gente não coloca todas as restrições os 6 meses, né? Tipo assim, janeiro eu coloco todas as... Eu passo uma... Você fez um solve. Então, eu pego uma pastinha e escrevo assim, janeiro. Coloco todas as minhas restrições de janeiro, aí eu vou fevereiro, março, abril, maio, eu faço isso janeiro embaixo, de janeiro a restrição, porque se eu for colocar esse bandido de janeiro até junho, não vou conseguir ver. É isso? Não, assim, no Solver, a gente cria uma tabelinha para custos e uma tabelinha para os parâmetros. E aí, no final, a gente usa a função somar produto para chegar ao custo mínimo. Eu entendi a pergunta. Não, eu também entendi também, mas tem como fazer assim. Não sei se a minha pergunta foi certa também. O que tu vai fazer, Dilma, no caso aqui? Você consegue fazer uma vez no Solver sim. Só que tu vai fazer, tipo assim, uma tabela, por exemplo, na mesma pasta. Tu vai fazer uma tabela relativa a janeiro, outra relativa a fevereiro, outra relativa a janeiro. Na mesma página de trabalho, beleza? No seu campo onde tu vai deixar as variáveis, e tu vai usar o seu somar produto da variável de janeiro, tu vai colocar o somar produto na variável de janeiro, de fevereiro e tal. E quando você for calcular no Solver do Excel, você vai selecionar como variável, usando o control, cada campo, cada vez que você colocou na tabela, no intervalo, e você vai conseguir calcular tudo de uma vez só. Entendeu? Entendi. Dá para fazer dessa forma. É claro que eu estou falando rápido, de repente tu não está conseguindo visualizar.
Mas Não, tem como mas eu fazer. já tenho o resultado da pasta que o moço passou. Quer dizer, agora a gente tem que ir lá como bom exercício, você pega a canetinha que ele fez, você vai lá, faz Isso. de novo. Aí, Se bater o meu, beleza. Se não bater, eu falo, ó, meu amigo, vai ter que me ensinar aqui que eu não consegui fazer. É isso aí. Não, assim, PO é tem bem que fazer, né, tranquilo. mestre? PO não tem jeito, tem que ir É lá mão e na fazer massa. na mão. É Não mão tem na jeito. massa. É Que mão nem na ele massa. colocou lá, mão na massa. É. Parabéns, Adilson, pela apresentação. Muito bom, pessoal. Muito boa Muito apresentação. obrigado. Parabéns. Seja sempre Muito bem-vindo. obrigado, Dilma. Muito obrigado. Um prazer aprender com vocês. Muito Obrigado obrigado. por estar aí com a gente. Volte sempre. E aí, alguém tem Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Davi, tranquilo, Mestre, Davi? posso fazer uma observação? Claro, fala aí, Wagner. Leandro, realmente o que você falou, eu concordo com tudo, até com o mestre Marcos, né, que isso depende de empresa para empresa. Cara, trabalhar em empresa de cunho familiar também não é mole, não. Principalmente quando, né, o parentesco é diretor de um determinado setor. Eu trabalhei muitos anos com PCP. E explicar para a pessoa que era filha do dono que aquele produto não vendia e o estoque estava, né, um elefante branco, pelo amor de Deus. Nós trabalhávamos com um Excel, o nome, mestre Marcos, se chamava Boneco. Uhum. Então, ele começava desde aquela estrutura, né, do recolhimento, produção, a gente avaliava o que ele estava no cano. Esse boneco foi ganhando dimensões, mas era uma coisa assim colossal. Para vocês terem uma ideia, o meu computador ele teve que ser alterado, aumentar a capacidade de processamento, tudo, mas mesmo assim ele ficava pelo menos 30 minutos rodando todas aquelas informações para gerar os resultados. E aí, numa oportunidade, né, teve não foi pandemia, uma gripe dessas loucas que aconteceu lá no México, que estava para chegar aqui. Só para ter uma ideia, era aquele gel antisséptico. Esse é o que a gente tinha na época aí. O estoque, é o que é bacana, a análise. Porque aquilo era um elefante branco, não vendia de jeito nenhum. Só para ter uma questão de dimensão, aquilo vendia 5 unidades por mês, nós tínhamos um estoque de 3.000. Então, né? E aí, do nada, né? Surge esse comentário, né? E o estoque vai lá embaixo, drasticamente. O que o cara do marketing fez? Pô, não, vamos pedir mais 3.000. Não me faça um negócio desse. Aí é análise. Porque os números eles vão refletir para a gente realmente o que está acontecendo. Mas voltar a ter um patamar de 3.000 unidades quando você só vende 5 por mês é voltar a dar um tiro no pé. E aí, como é que se explica? Leandro, é complicado. É complicado. Trabalhar em empresa familiar, onde a filha do dono trabalha num determinado... Mas não entende nada. O cara chega lá, o fornecedor chega, convence, ela vai lá e compra. E, cara, é uma coisa de doido. Doido. Familiar é complicado. Mas só minha contribuição aí, porque... É complicado. Bem, meus amigos, então, era isso que o Adilson tinha para mostrar, né? Espero que tenham gostado. Quarta-feira, nós teremos... Amanhã não teremos nada. Quarta-feira, nós teremos uma oficina de isomorfismo de grafos, né? Eu vou explicar o que são grafos isomorfos. E isso gera muita dúvida, tem muitas aplicações na PO, gera muitas dúvidas, mas eu vou ensinar de uma maneira super simples, super prática, como é que você identifica. Você pode ter um grafo com 1 milhão de vértices que você mata se 2 grafos são isomorfos ou não, tranquilamente, né? E depois nós vamos ter uma live com... Eu acho que é na quinta-feira, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o Igor, lá do ITA, que vai falar sobre o VSM, sobre estruturação de problemas, se eu não me engano. Na quinta-feira, deixa eu ver aqui
se é isso mesmo. Só confirmar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Não sei se é essa semana ou semana que vem. O Lohan vai falar sobre o Caminhos. A do Igor, essa aqui, não sei se é quinta agora. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, dia 15, o Igor, lá, pesquisador do ITA, vai falar sobre o pensamento sistêmico com o Variable System Model, VSM, para estudar sistemas complexos adaptativos, né? Então, já é um assunto mais... Eu também gosto de mesclar a parte mais matemática com a parte de estruturação de problemas, né? Porque é o que o Leandro falou, não adianta eu querer empurrar minha produção, resolver o meu problema, se eu tenho um problema sistêmico muito maior, né? Então, eu gosto dessas abordagens, né? FRAM, que o professor Moacir, lá do ITA, falou na semana passada, né? FRAM, Soft System Methodology, SODA, e tem várias outras, né? Value Focused Thinking, que o coronel Marcelo Zavades, que falou aqui para a gente, deu uma aula sobre o Value Focused Thinking. E, então, quarta, nós teremos oficina de isomorfismo de grafos, e na quinta nós teremos o método VSM para a estruturação de sistemas complexos. Tá? Então, já estão todos convidados. E, mais uma vez, Adilson, parabéns aí pela apresentação. É isso, simples, objetiva, né? Falando da aplicação, e a ideia é justamente criar esse espaço de discussão, que todo mundo possa conversar, né? Todo mundo possa se conhecer, um tirar dúvida com o outro. Como eu falei, infelizmente não existe esse espaço para discutir PO em outro lugar que não seja na universidade, né? Nem o Dilmo falou que há 30 anos aplica e tal, né? O Sileno está aí também. Aonde que a gente pode ter essa discussão que a gente está tendo aqui agora sem ser na universidade? Não existe. Não existe um espaço que a gente possa ter essa discussão, né? Faz essa planilha, faz assim, faz assado, só na universidade. Mas, felizmente, agora nós temos aqui esse espaço, né, para a gente poder discutir, trocar ideias, tirar dúvida, fazer networking, escrever artigos juntos, enfim, né? Tem muita lenha para queimar ainda aí, tá? Então, é isso, meus amigos. Então, boa noite e fiquem com Deus, tá? Até quarta-feira. Quarta-feira nos encontraremos novamente. Boa noite. Valeu a todos. Parabéns aí, Tchau, tchau. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite. Valeu. Valeu disso, parabéns aí. Boa noite.